Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje a gente vai ter um episódio muito especial. Eu vou conversar com a Gabriela Montandon. A Gabriela, ela é doutoranda em microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e fez estágio experimental na Bélgica no Laboratório de Enzimas e Tecnologias Cervejeiras, na Universidade Católica em Leuven. Ela é juíza certificada pelo Beer Judging Certificate Program, nosso tão conhecido BJCP, membro fundadora da Serva Mineira e tem uma série de receitas premiadas estadual ou nacionalmente. Não bastasse tudo isso, a pesquisa que ela desenvolveu no doutorado deu um passo que eu considero histórico para a consolidação da escola cervejeira no Brasil, que foi o desenvolvimento e seleção de uma linhagem de levedura, de fermento, genuinamente brasileiro. Ela pegou diversas leveduras do Brasil, leveduras de vinho, leveduras de cachaça, leveduras do habitat brasileiro, milhares de leveduras, e selecionou qual produzia características desejáveis a uma cerveja. E tudo isso foi feito no instituto especializado lá na Bélgica. Então eu converso hoje com a Gabriela Montandon. Eu participo de muitos grupos do WhatsApp, né, outros grupos, fóruns, e Ah, quando eu falei que eu ia conversar com você, as pessoas todas ficaram muito interessadas, na verdade. nossa, e o que eles falaram? O geral, o que apresentou de bastante interesse é que as pessoas queriam saber como que você entrou nesse mundo das cervejas especiais, como que foi a jornada até chegar nisso, até abrir a cervejaria a Grimoire, a Inconfidentes, na verdade, né? Isso. Então, primeiro, né, eu quero que você agradeça as pessoas que, de alguma forma, ou acompanham ou torçam, né, porque, na verdade, a gente sempre está em tentativas de obter melhorias e fazer um trabalho legal, né. Então, eu não sabia que eu tinha uma certa fama, né, num lugar tão longe, se você for olhar. Mas eu fico feliz que tem muita gente acompanhando o trabalho. Isso me traz bastante alegria. Mas, na verdade, como que isso entrou, como você já sabe, eu agora estou fazendo microbiologia, mas eu sou formada em ciências biológicas, né? Eu me formei como bióloga e, sinceramente, o curso de biologia também é um curso extremamente amplo, né? Que a gente tem assim realmente uma visão muito interessante de vários processos biológicos. E como você deve imaginar, a cerveja é realmente o processo de produção, ele envolve muita biologia. A própria braçagem é bioquímica pura, né? Totalmente. Totalmente. Então, está trabalhando com enzimas e substratos, aquela coisa toda, temperatura, pH ótimo, aquela coisa toda. Isso também me agradava muito, porque eu fui criada dentro da biologia, eu fiz toda a minha iniciação científica no departamento de bioquímica. Então, eu sempre tive uma veia, uma queda para a bioquímica, de interesse pessoal próprio. E aí, então aquilo já, né, também é algo que agrada qualquer biólogo, digamos assim, a cerveja, né? Já tá a biologia vegetal se agrada uma parte, bioquímica se agrada a outra, a microbiologia da coisa no processo de fermentação, né? E microbiologia, bioquímica e fisiologia. Então, para mim, assim, é, o que me atraiu para a ciência cervejeira foi muito realmente o assunto que de alguma forma me traz muita alegria, assim, realmente une muitos interesses comuns que eu tenho. Mas como eu comecei foi realmente tomando a primeira cerveja. É, na época, foi mais ou menos há uns 10 anos atrás, o crescimento de cervejas aqui no Brasil estava muito elevado e as primeiras cervejas importadas estavam chegando aqui. Na época, hoje ele é meu sócio, mas a gente namorou também por muitos anos, né? Que é o Paulo Patrus, que ele é meu sócio na cervejaria, mas a gente começou tudo junto. A gente tomou as primeiras cervejas e aí, depois de um período,
ele tinha uma veia culinária grande, então ele despertou o interesse inicial por fazer, e eu passei a interessar pelo que tinha por trás. Eu não gostava muito daquela coisa só de cozinha. Por que você tinha feito uma cerveja boa sem saber o que tinha por trás? A veia científica sua, né? Veia, não consegui até hoje largar dessa veia. Parece que assim, ó, se eu não sei, eu não conseguia cozinhar se eu não soubesse o que estava por trás, ou como alterar, como melhorar, aquela coisa toda. E aí foi assim. E aí a gente começou caseiramente, né? Depois a gente teve adquiriu essa fábricazinha que eu tô te falando, uma nano cervejaria. Eu, como uma pessoa muito voltada à parte molecular das coisas, eu comecei a me interessar muito também para essa parte sensorial das cervejas. Porque, na verdade, o quê? Uma cerveja especial nada mais é do que uma cerveja que você está procurando novidades sensoriais, que te despertam sensorialmente. Nada mais é do que isso. Agora, por que eu interesso mais por essa cerveja do que pela outra? Existem razões e elas são o quê? Sensoriais. São cores que te despertam mais, são aromas, são sabores, são sensações, né? E aí, por conta própria, eu comecei a estudar, ele também, o Paulo também, e uma das coisas legais que aconteceram, o pessoal de Porto Alegre estava trazendo a prova do BJCP. Primeira turma, né? E nós somos umas... Isso foi em quando? Peraí, que eu sou ruim, hein? Eu acho que acho que foi 2011, se não me engano. Uhum. Acho que foi 2011, deve ter sido 2011. Então, o pessoal do Sul, principalmente encabeçado pelo Léo da CISOS, ele encabeçou a realização da primeira turma de juízes do BJCP. Então, isso também foi muito legal, porque a cena cervejeira estava crescendo, aquela coisa toda, e a necessidade de juízes e os constantes concursos, né? Então foi muito legal, então nós nos dedicamos em parte para fazer essa prova e junto com produção caseira, aquela coisa toda. Até o momento, tudo sem pretensão alguma. Eu estava fazendo meu mestrado, eu trabalhava com proteínas, e aí eu percebi que eu estava, digamos assim, eu estava me dedicando muito mais ao hobby do que meu próprio trabalho, assim. Eu estava estudando mais cerveja e né, coisas relacionadas do que o meu próprio assunto de mestrado. Eu falei, mas tem alguma coisa errada aqui. E, então, tudo começou de forma totalmente despretensiosa, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu estava no meio do meu mestrado, eu sabia que dentro do meu laboratório, dentro da Universidade de Minas Gerais, abrigava o maior banco de leveduras da América Latina. Sério? Eu não sabia disso. Só que banco de leveduras, né? Leveduras, a gente tem várias espécies de leveduras, não necessariamente leveduras cervejeiras, né? E aí eu sabia disso e, sendo homebrew junto com o Paulo, eu pensava assim, gente, a gente está aqui, a gente sempre compra leveduras importadas, né, leveduras secas ou outras leveduras. Não é possível que nesse Brasilzão aqui, né, a gente cheio de outras bebidas tradicionais, bebidas fermentadas espontaneamente ou outras, a gente tem uma riqueza de bebidas alcoólicas e não é possível que a gente não tenha alguma coisa legal que sirva para usar em cerveja. Então aí foi aquela coisa assim, então partiu do interesse pessoal e partiu também da necessidade como cervejeira, né? E aí, quando eu estava na metade do meu mestrado, eu fui lá, bati na porta do meu orientador e falei com ele, falei, olha, sou cervejeira, né, enfim, eu tenho paixão por cervejas e tenho uma pretensão a médio prazo de abrir uma cervejaria, mas me interessaria muito se eu pudesse, de alguma forma, utilizar o seu banco para tentar selecionar algumas leveduras boas para cerveja.
E aí ele virou para mim e falou assim, olha, Gabriela, eu vou te ser muito sincero, esse laboratório não trabalha com cerveja, né? O que nós entendemos aqui é de leveduras, e você vai ter que realmente começar do zero, porque não tem estrutura, não é assim, porque fazer cerveja não é fazer ciência, né? Você está fazendo cerveja. Agora, daí para você pular para a ciência, é um passo grande, não é? Você que está na área acadêmica, você consegue imaginar, você precisa de ter controles, parâmetros, metodologia para você hipotetizar e você defender sua tese, né? Então, para mim, você imagina, como cervejeira caseira, pular para fazer um projeto de doutorado, para ser aprovado, foi um passo enorme que eu tive que dar. Eu já era amante em parte da ciência cervejeira, mas de alguma forma de um nível relativamente superficial, né? Eu estava trabalhando com outra coisa. E eu tive em torno aí de alguns meses para escrever um projeto de doutorado para ser aprovado. E aí, quando eu escrevi o projeto, então você imagina, eu, como produtora caseira, depois eu tive que entrar no mundo das metodologias para realmente me fazer convencer dentro do departamento, né? Falou, ó, ela vai conseguir fazer alguma coisa, ela não vai só fazer cerveja. Eu não defendo o doutorado, falou, não, eu fiz 10 cervejas. Quem dera, né? Imagina. E foi assim. E aí eu fui super bem colocada, né, felizmente, só que todo mundo entendia que meu desafio era enorme, que praticamente eu tinha que inventar a roda. E você ainda teve condições de ir para a Bélgica, né, fazer o estágio de doutorado lá? Então, essa é a história mais curiosa. Como é que foi essa história? Quando eu estava selecionando as leveduras, nesse período, eu orientei um meu aluno ele tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, né? Eu comecei a abrir talvez o assunto do trabalho, para a gente estudar o processo de refermentação na garrafa. O que acontecia? Porque a gente caseiro, a gente faz muita refermentação na garrafa, né? Uhum. Então, a primeira coisa que eu queria saber, enquanto eu estava fazendo meu trabalho, eu estudei junto com ele. E aí nós fizemos um trabalho legal em que a gente mostrou, né, assim, população de leveduras, bactérias, o que acontece ao longo do tempo. Que foi um trabalho legal, que deu para ilustrar assim, bastante. Eu estava realmente no início, eu só podia pegar garrafas e fazer análise microbiológica dessas cervejas. Era o que eu tinha naquele momento. Eu fui para um congresso de Química de Bebidas e Alimentos no interior de São Paulo, em Araraquara. Eu vi que nesse congresso ia ter uma palestra de um professor belga, que ele é, inclusive, bastante conhecido e famoso, mas ele é muito entendedor de lúpulos, né? E que ele chama Denis de Kuekeler. E aí fui assistir a palestra, e aí achei muito legal, falou sobre lúpulo, a história dele, que é um professor aposentado e tudo. E aí deu mais ou menos uns 4 meses depois, nesse processo, o meu orientador, ele achava, né, de alguma forma também passou a acreditar em mim, e estava arrumando uma forma de eu melhorar o meu conhecimento dentro das leveduras cervejeiras, e estava arrumando uma oportunidade para eu ir para Portugal para ficar num dos laboratórios mais renomados em genômica de Saccharomyces cerevisiae. Depois de 2, 3 meses que eu saí desse congresso de São Paulo, eu iria para Portugal. Mas não é que aquele professor, ele me escreveu, o belga, fiquei extremamente assustada, porque normalmente são os alunos que escrevem para o professor. Realmente. Ele falou assim, eu sei que o Brasil está numa época super legal para bolsas de estudo, você não quer vir estudar na Bélgica? Eu fiquei assim, só pode ser pegadinha uma coisa dessa. Como que, né? Sim, o que aconteceu? Aí ele falou, olha, eu posso te indicar, né, um professor emérito, né, na Bélgica, da maior universidade de lá. Ele falou, posso te indicar para os meus colegas, e vocês, né, quem sabe você vem e faz parte dos seus estudos aqui. Você imagina, eu estava já quase que indo para um canto, eu tinha descoberto há 15 dias que eu ia para um lugar. De repente o professor me escreve para ir, e que você deve imaginar, e não haveria lugar melhor para eu ir dentro da minha linha de pesquisa, que é estudar novas leveduras. Se eu for para a Alemanha, talvez os alemães iam falar assim, essas leveduras esquisitas aí, não vão mexer com isso não.
A escola belga, ela é realmente aberta para diferentes leveduras, diferentes linhagens, essas coisas. Então não haveria, talvez, um lugar melhor para eu ir. Eu falei, Jesus, que isso? Parece uma pegadinha, será? Então, você imagina a minha situação, eu estava lá, eu tinha mais ou menos um mês para depois escrever um novo projeto e concorrer, organizar a minha vida, pensar, nossa, vou para a Bélgica, quanto tempo, o que eu faço? Aquela coisa toda. E foi isso que aconteceu. Aí eu escrevi, eu fui para lá, e aí, então, eu fiquei lá quase 1 ano e meio, fiz alguns trabalhos lá, além da minha tese principal de trabalho, eu também estudei, aprendi muito, porque é um grupo que estuda muito lúpulo também, eu aprendi bastante, assim, a parte em aroma, estabilidade sensorial de cervejas, que eu amava, amo até hoje. Fiz outras coisas, né, outros estudos dentro aí do universo cervejeiro, e fiz grande parte do meu trabalho, que foi estudar a viabilidade de leveduras, né, de linhagens selvagens, de Saccharomyces cerevisiae para a produção cervejeira. E aí que eu levei um grupo de leveduras em que, na verdade, eu selecionei do banco, como eu falei com vocês, eu selecionei todas as regiões do Brasil, selecionei, eram leveduras de diferentes ambientes, né, leveduras que vêm de fermentações, né, tradicionais, fermentação espontânea, de diferentes fontes, vinhos tradicionais, igual vinho de jabuticaba, que tem aqui, cachaça, leveduras de madeira, leveduras de outras bebidas à base de cana, algumas leveduras, né, que de todas as regiões do Brasil. E também levei algumas leveduras de Titia, leveduras do Equador e Ilhas Galápagos. Porque na sua página do Face você disse que começou com milhares, reduziu para centenas, agora para algumas dezenas, né? Isso mesmo. Então, dá uma ideia, né? Dá uma... A verdade o banco em si, eu diria que foi o que eu me referenciei a milhares, o banco em si, eu diria que ele apresenta aí em torno de mais de 1.500 linhagens de Saccharomyces cerevisiae. Nossa, você deve ter tido muito trabalho no doutorado, né? A gente olhar assim e falar o que eu vou fazer, o que eu vou pegar, o que eu vou selecionar, com um trabalho enorme. Claro que eu não pude manusear mais de 1.000 leveduras. Eu selecionei leveduras em que eu supunha, pela distância e pela data de coleta, o local onde foi coletado, eu selecionei isso para tentar pegar a maior diversidade genética possível e fazer testes fisiológicos para selecionar. E nesse teste para selecionar a levedura, você tinha algumas características que você queria obter delas. Claro. A primeira coisa, não adianta a gente obter uma levedura em que a gente tem praticamente que minar essa levedura para ela fermentar. Então, o que quer dizer? Que isso não tem uso, né? Não adianta a beleza da coisa, mas o uso industrial, ele é um tanto quanto prático. Ou ele funciona ou ele não funciona. Uma indústria, ou que são apaixonados, são as pessoas que gostam de cerveja, mas uma indústria você precisa de ter determinados parâmetros que tem que ter realmente utilidade. A primeira delas, é claro, é a fermentabilidade, né? O que adianta uma levedura que fermenta ou não fermenta tão legal, por exemplo, o maior açúcar do mosto cervejeiro, que é maltose, né? Se você for olhar, isso é característica do mosto cervejeiro, que é rico no açúcar maltose, mas mostos de vinho são completamente diferentes, você tem frutose, sacarose e outras coisas, mosto de cachaça é completamente diferente. Uma levedura que estava na madeira, ela vive de alguns pequenos açúcares da planta, é totalmente diferente. Então, de uma levedura que nunca passou uma cervejaria, né, vinda de ambientes totalmente selvagens, não é qualquer levedura que vai chegar e conseguir fermentar bem, né, o principal açúcar do mosto. Então, a fermentabilidade era uma coisa que realmente ajudou muito a selecionar, né? A partir do momento que eu selecionei parte dessas leveduras de acordo com a fermentabilidade, eu fiz outras características fisiológicas, produção de H2S, fiz atividade
digamos assim, a fermentabilidade de acordo com o tempo. E depois, na produção das cervejas, eu também, a parte que eu mais me foquei foi em aroma, né? Porque diferente da cachaça, a cachaça ou outras bebidas destiladas, whisky ou o que você quiser, elas passam por um processo de purificação que é a destilação. Tudo que é volátil vai para fora, né? Acabou. Na verdade, quase tudo, praticamente tudo. Fica o álcool e algumas coisas, né? Se você pegar, por exemplo, vodka, rum é etanol, não é nada. Depois eles saborizam, né? Agora, cachaça ainda é um pouco mais complexo. Agora, você pega vinho e uma cerveja, por exemplo, muito complexo, mas tudo que o processo fermentativo, tudo que a levedura produziu de ruim, se não passa, se permanece depois do processo de maturação, você não tem o que fazer. Então, se você tem uma levedura, que foi meu caso, nem todos são rosas, não. No meu caso, tinham leveduras péssimas, horrorosas, que às vezes fermentavam super bem, mas depois tornavam uma cerveja horrorosa. E leveduras que até produziam uma cerveja realmente aceitável, mas demorava 2 semanas para fermentar. Quem é que vai querer um negócio desse? Então você tinha dois alvos, assim, fermentabilidade e a produção de algo bom. É justamente isso, fermentabilidade e produção de aroma, sabor, que sejam aceitáveis, né? Uhum. E então era isso que eu focava realmente nisso, para poder, enfim, de alguma forma selecionar leveduras que eu realmente ia para frente com elas. E aí, então, nós fizemos esses testes em escala industrial, que são essas cervejas agora produzidas, né, pela Grimo 18, e elas são 2 testes industriais agora que a gente fez, e parte dessa produção a gente vai comercializar para, claro, pagar os custos da cervejaria e também para a gente obter o maior número possível de opiniões e entender a aceitabilidade dessa inovação no mercado, né? E a nossa intenção de fato, existem trâmites, né, burocráticos relacionados, claro, mas a nossa intenção é que isso realmente abra e que mude, né, e que seja possível a gente mudar um pouco a cena atual de total dependência de leveduras importadas, né? Eu acho que isso que você está fazendo assim, um marco na história de criar uma escola cervejeira brasileira, né? E você vai estar lá no meio. Em 2015 foi isolada, foi selecionada a primeira levedura genuinamente brasileira capaz de fazer uma cerveja com uma qualidade legal. Isso vem numa coisa que todo mundo está muito interessado em saber. Você tocou num ponto que todo mundo está interessado em saber. A gente vai ter, de alguma forma, acesso a essas suas leveduras, fruto da sua pesquisa? A intenção é que sim. A intenção para que isso aconteça, a gente precisa fazer o licenciamento dessas leveduras, né? E esse licenciamento, normalmente, ele se vincula às empresas de manufatura das leveduras, né? Porque, em tese, o que acontece? Um laboratório ele pode realmente fazer as propagações, até acontece aí também, no caso a Bio4, no caso a White Labs, né? Tem um banco de leveduras, fazem as propagações e vendem para os caseiros. Caseiro é super fácil, eles precisam de muito pouco, né? Agora, micro cervejarias e grandes cervejarias já é um outro problema. Então, a gente acha que possa ser muito mais viável a produção, num primeiro momento, para produtores de pequena escala e, quem sabe, escalas maiores. Mas é claro que a gente também depende de interessados nisso, né? Interessados nos direitos de uso. Porque essas leveduras, elas, na verdade, elas pertencem à universidade, né? Não é uma levedura minha, né? Não é um fruto... na verdade, eu estudei a forma de usá-las, né? Mas, então, existem sim fatores, mas a nossa intenção é tornar isso viável. Você explicou como você começou sua jornada dentro da cerveja, do universo cervejeiro, e parte disso está o seu doutorado e seu mestrado, né? Que eu ia perguntar sobre sua pesquisa em específico,
Só que faz parte de como você entrou nessa jornada cervejeira, né? E agora com a Grimoire. Quanto tempo você tem a Grimoire? Grimoire? A gente fala Grimoire, mas porque vem de Grimório, né? Aham. Que é aqueles livrão de bruxo e tudo. Mas se você vê de forma de português correto, deveria ser Grimoire, né? Aham. Enfim, Ah, sabendo o nome já tá bom. tá. Mas desde 2010. Desde 2010? E Mas há você... Inconfidentes, a Grimoire como concepção, né? Aham. A caseira com uma marca, com rótulo, enfim. Na verdade, nós iniciamos a Grimo realmente para fazer cervejas para competir em concurso das acervas, Aham. né? Que eu vi no seu Lattes que você é membro fundadora da Serva Mineira. Eu fiz parte, né? Eu e outros colegas, a gente foi o membro fundador, porque a gente estava no início, né? Quando estava realmente formando. Uhum. Tem uma coisa que me pediram para perguntar para você. Que o cara colocou o fermento no mosto já faz umas 24 horas e o airlock não borbulhou. Ele perdeu a cerveja? Não. Não, tô brincando. Isso é uma brincadeira. Tá. Aham. É a dúvida mais comum entre quem tá começando a fazer cerveja, né? Todo mundo morre de medo, reza, né? Todo mundo sabe tudo, malte, tudo, lúpulo, tudo que vai usar. E depois, na hora que inocula a levedura, reza, né? Ninguém tem certeza. E fez um trabalho extremamente histórico quase, né? Daqui 30 anos, 40, quando a cerveja no Brasil tiver igual nos Estados Unidos, com 11% do mercado. E sair aquela história assim, vai estar lá no marco histórico 2015, isolada, selecionada a primeira levedura brasileira, né? Obrigada, fico feliz que você tenha apoiado aí todo mundo daí. Então, Gabriela, muito obrigado mesmo por ter cedido esse tempo, que eu sei que é curto, para falar comigo. Imagina, prazer é meu. Obrigado, Gabriela, muito obrigado mesmo. Agradeço, bom final de semana. Para você também, tchau. Eu vou deixar linkado o Facebook da Gabriela aqui embaixo e vou deixar linkado também o site da cervejaria dela. E se você gostou do vídeo, por favor, clica aqui em gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, se inscreva lá no Facebook, que semana que vem tem mais. Falou, gente!